Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao De Mãos Dadas. Sejam bem-vindos ao nosso curso Famílias em Superação. Nós preparamos esses 3 dias especiais para podermos discutir um pouquinho sobre aceitação, sobre o enfrentamento e sobre a vivência que as famílias têm com relação ao dia a dia, às emoções, né, que enfrentam com relação à sua criança com a deficiência. E para isso, a gente preparou esse curso, mas antes de falar sobre o curso, eu quero me apresentar para vocês e quero falar para vocês o que é o De Mãos Dadas, para que vocês possam conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Então vamos lá. Eu sou Maritza Breder, sou fisioterapeuta e desde 2004 eu atuo na área da docência. Desde que eu me formei, na verdade, eu já trabalho nessa área educacional fazendo a orientação, não dentro da sala de aula especificamente, mas fazendo orientação em clínica escola. Eu comecei meu trabalho na PAI, logo depois eu tive a oportunidade de ir para uma clínica escola, de atuar numa clínica escola, e ali dentro eu tive a possibilidade de, por 9 anos, trabalhar com orientação de alunos que atendiam os pacientes, que davam orientações para os pacientes. Então, eu sempre estive dentro desse meio acadêmico. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar realmente dentro da sala de aula, e aí as disciplinas que eu geralmente trabalhava dentro das instituições que eu estava atuando eram disciplinas voltadas para a fisioterapia neurofuncional. Tive a oportunidade de atuar com a fisioterapia neurofuncional pediátrica e com a fisioterapia neurofuncional adulta. Então foi uma experiência muito gratificante, foi muito gostoso estar atuando nessas áreas, né? E essa área educacional, ela sempre me chamou muito a atenção. E aí foi em 2013 que eu fiz um mestrado, só que eu fiz numa outra área, e não na minha, de fisioterapia. Eu fiz um mestrado em psicologia, na área de desenvolvimento humano e processos socioeducativos. Aí a paixão pela docência aí realmente aumentou, né? Eu fui desenvolver um projeto, não na área da infância, mas na área do envelhecimento. E agora, em 2019, quando eu voltei para fazer o doutorado em psicologia também, eu escolhi uma outra área. Eu falei assim, não, eu vou fazer a área que eu tenho atuado dentro mais das salas de aula. E aí eu escolhi trabalhar com o tema da paralisia cerebral. Não especificamente com a criança com a deficiência, mas eu escolhi trabalhar dentro da minha pesquisa com famílias de crianças com deficiência. Porque, sendo um trabalho de educação em saúde, é muito importante que a gente atue com as famílias, que a gente trabalhe junto a essa orientação. Então, em 2019, eu desenvolvi um projeto de pesquisa para educação em saúde online para famílias de crianças com paralisia cerebral. E aí surgiu o De Mãos Dadas. De Mãos Dadas, então, é fruto desse meu trabalho, é fruto dessa pesquisa, é fruto de uma vivência que eu venho trazendo, né, de uma experiência educacional que eu venho trazendo ao longo dos anos e que eu espero poder, então, contribuir com o seu desenvolvimento a partir daqui. Então, estou muito feliz por você estar aqui. De Mãos Dadas, então, é um espaço onde nós vamos levar o conhecimento científico, um espaço multidisciplinar. Eu tenho sempre como prioridade trabalhar com uma equipe, porque eu acredito muito nessa pluralidade do conhecimento. Nós temos que conhecer um pouquinho de cada coisa para que a gente possa estar organizando todas as áreas da nossa vida. Então, nós vamos trabalhar com a fisioterapia, com a nutrição, com a fonoaudiologia, psicologia. Então, nós temos várias áreas aqui de atuação dos nossos profissionais. Então, eu espero que você goste bastante. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso curso Famílias em Superação. Nós escolhemos 3 temas para podermos trabalhar durante essa semana. Então, hoje, dia 13, nós vamos falar sobre aceitação. Toda vez que a gente pensa numa família de uma criança com uma deficiência, a gente pensa sempre naquele momento que a família recebeu o diagnóstico, naquele momento que a família está enfrentando todo um processo de readaptação e de readequação. Então, nós resolvemos falar sobre esse tema, que é o primeiro grande momento numa família de uma criança com deficiência, um grande momento de superação. Esse primeiro dia, né, de hoje,
a Andréia de Mello vai fazer uma palestra para vocês sobre aceitação, os caminhos da aceitação. Ela vai falar todo o caminho que geralmente é percorrido por uma família, desde o momento do diagnóstico até o momento onde a família realmente tem a consciência, tomou a noção de toda a complexidade e aceita aquela criança como ela é. Depois, no dia 15, nós vamos conversar um pouquinho sobre estratégias de enfrentamento. Eu vou trazer para vocês alguns conceitos teóricos por ser o assunto que eu tenho estudado dentro da minha pesquisa relacionada ao enfrentamento. Então, vou trazer para vocês um pouquinho de conceitos teóricos, mas nós vamos realmente vivenciar esses conceitos, começar a pegar alguns conceitos que foram dados na palestra da Andréia, na minha palestrazinha que eu vou falar sobre o enfrentamento. Nós vamos ver isso tudo na vivência da Selen, que é uma grande amiga, que deu uma entrevista para gente e ela contou para gente como foi todo o processo de diagnóstico, todas as estratégias de enfrentamento que ela utilizou juntamente com a família dela para receber o diagnóstico do Natan, que é o filho que tem o diagnóstico de autismo nível 1 ou síndrome de Asperger. E no dia 17 nós vamos falar sobre todo o processo de vivência diária dessa família. O tema que nós escolhemos trabalhar foi com o tema nutricional. Por que, Maritza, que você escolheu o tema nutrição? Porque é um tema que envolve todas as famílias, é um tema que, independente da deficiência, nós teremos que observar, e como o nosso evento é um evento que foi pensado para várias famílias com diversas condições clínicas das crianças diferentes, nós optamos, né, de trabalhar com esse tema junto com a nossa equipe, junto com as nossas nutricionistas Vanessa e Maíra, e elas fizeram um bate-papo sobre a importância da nutrição familiar como um todo para o desenvolvimento da criança. Eu acredito que vocês vão gostar. E aí, pegando esse gancho da nutrição, nós também teremos uma palestra que a Débora, que é a nossa fonoaudióloga, irá apresentar para vocês. A Débora trouxe alguns estímulos sensoriais que são utilizados para aquelas crianças que têm problemas de deglutição, de fala, de mastigação. Então, para melhorar essa motricidade, para melhorar a sensibilidade orofacial, a Débora trouxe algumas vivências um pouquinho práticas com atividades que você pode fazer dentro da sua casa. Quero falar um pouquinho para você sobre o papel da família no desenvolvimento da criança. Não somente, né, da criança com deficiência, mas no desenvolvimento de todas as crianças. Quando nós pensamos na família, nós pensamos naquele primeiro local onde a criança é inserida, onde a criança vai apresentar a possibilidade de vivenciar, de experimentar, de aprender com aquelas pessoas que estão ao redor dela. Quando nós pensamos na família, então, nós temos que pensar que essa família tem que se organizar para promover o desenvolvimento dessa criança, porque é ali que essa criança vai apresentar e vai aprender todos os conceitos de vida que vão levar para a sua vida adulta e que ela vai levar para o seu desenvolvimento posterior. Quando nós abordamos, porém, o assunto da deficiência, quando nós pensamos na criança com a deficiência, a gente vai ter que pensar e refletir muito mais sobre esse papel da família, sobre esse papel desse relacionamento da família com a criança, para que ela possa se desenvolver. É lógico que são vários os conceitos, são vários os fatores que influenciam no desenvolvimento da criança. Nós temos a escola, nós temos os amigos, nós temos os professores que vão influenciar em algum momento da vida dessa criança, porém é dentro de casa que a criança vai começar a trilhar os primeiros passos. É ali que ela conhece os primeiros conceitos de vida, é ali que ela vai ter a oportunidade de ser estimulada na sua sensibilidade, nas suas emoções, na sua motricidade. E então, a família deve estar num processo de equilíbrio, de organização, e nós temos que trabalhar para que essa família consiga se reorganizar, principalmente quando a gente pensa
no diagnóstico de alguma deficiência. Então, esse curso ele foi elaborado para que você consiga refletir, para que você possa refletir que existe sim um período no qual você vai passar, talvez você já tenha passado por esses períodos, umas fases de aceitação para que você possa aceitar a sua criança como ela é, para que você possa passar pelas fases que a Andrea vai explicar daqui a pouquinho para você, mas também existem ações que têm que ser tomadas, existem aprendizados novos, existem movimentos que nós temos que fazer em favor da criança, para que ela possa desenvolver todo o potencial dela. Quando nós falávamos em deficiência, até bem poucos anos atrás, nós tínhamos como pressuposto um modelo biomédico de saúde, que focava, que tinha um enfoque muito em cima da deficiência, daquilo que a criança não conseguia fazer. E aí, geralmente, o nosso olhar sendo para o negativo, a gente não tinha nem a possibilidade, às vezes, de fazer com que essa criança pudesse desenvolver todos os potenciais dela. Hoje, porém, nós temos um olhar com um modelo um pouco mais abrangente. Nós temos um enfoque biopsicossocial. Significa que nós não olhamos mais a criança, nós não olhamos mais um indivíduo, né, seja criança ou seja idoso, dentro de um modelo que enfoca somente a doença, mas ele enfoca esse indivíduo sabendo que ele tem um ambiente que está dando suporte, ele pode ter equipamentos adaptativos, ele pode arrumar estratégias dentro da sociedade, dentro do desenvolvimento de vários projetos que vão auxiliar no seu desenvolvimento. Então, é nesta perspectiva que nós vamos pensar o desenvolvimento da criança, com a família sendo a base, a sustentação para o desenvolvimento da criança com deficiência acontecer. Nós vamos então observar que para que isso aconteça, nós temos que ter uma família que esteja amparada, que esteja com um equilíbrio encontrado para que ela possa também promover o desenvolvimento da criança e facilitar esse desenvolvimento. Então, nós vamos falar sobre 3 temas aqui muito importantes: a aceitação, o enfrentamento e a ação, a vivência diária, todos os dias praticando, todos os dias aprendendo, todos os dias se dedicando a fazer com que a criança possa desenvolver. Então é isso. Nós vamos nos despedindo aqui. Na quarta-feira eu encontro com você novamente e eu vou deixar com você agora a Andrea. A Andrea vai falar então sobre os caminhos da aceitação. Eu espero que você goste. Eu espero que você também possa crescer bastante esses dias e que esses conteúdos possam servir para te fazer refletir, para que possam melhorar a sua qualidade de vida através do conhecimento, porque nós acreditamos nisso. Acreditamos que o conhecimento gera atitudes e essas atitudes, essas ações auxiliam nas nossas superações. Então, nós vamos contribuir com um pouquinho daquilo que nós sabemos, contribuir um pouquinho com as nossas experiências, para que você também possa ter um crescimento pessoal, um crescimento familiar e poder auxiliar no desenvolvimento da sua criança. Então, até quarta. Um grande abraço. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Andréia de Mello, psicóloga, e o meu objetivo hoje é te auxiliar a entender melhor sobre as fases que geralmente percorremos até chegar à aceitação de um diagnóstico de deficiência. Meu enfoque será sobre essa aceitação do diagnóstico de sua criança e sobre a importância de incluí-la na família, respeitando a sua individualidade. Então, vou começar falando lá do início, lá da gestação. E a notícia vem doce, cheia de alegria e afeto. Estamos à espera de um bebê. Expectativa, possibilidade, probabilidade de esperança fundada em promessas. Essa é a definição de expectativa. E é o que realmente sentimos quando estamos esperando um filho. As expectativas sobre os nossos filhos nascem em nós mesmo antes de sermos mães, pais. Expectativas sobre a hora certa de engravidar,
sobre nossa capacidade reprodutora, sobre estarmos preparados quando o bebê chegar, se seremos capazes de alimentar, cuidar, educar e encaminhá-los para a vida. São dúvidas e inseguranças que permeiam a notícia da gravidez. Que venha com saúde, é assim que pedimos. Esperamos, não é mesmo? Fazemos idealizações sobre as características. Desejamos meninos ou meninas que darão continuidade ao negócio da família ou às nossas profissões. Existem ainda os pais que depositam nos filhos a concretização de um futuro profissional ou educacional que eles mesmos não puderam alcançar. Expectativas. Nos munimos de boas expectativas quanto ao nascimento de nossos filhos ideais. A gente planeja educação, profissão, futuro a partir de nossos sonhos, nossas demandas. Desejamos continuidade de nossos projetos pessoais. Afinal, filhos são projetos pessoais dos pais. Mas, com a maioria das pessoas, muitas vezes, entre a expectativa e a realidade, muitas diferenças acontecem. O filho que idealizamos, estudioso, não é tão estudioso assim. Aqueles que achávamos que seriam muito obedientes, não são. E vamos aos poucos desconstruindo nossos planos e nos ajustando ao filho real. E quando a diferença entre a expectativa e a realidade é bem mais evidente. Para famílias de crianças com deficiência, a desconstrução do filho idealizado pode começar bem cedo, ainda no período gestacional, ou mais tarde, nos primeiros anos de vida. Entre o projeto de filho ideal e o diagnóstico de desenvolvimento atípico, temos pais que já nas consultas pré-natais recebem um diagnóstico sobre o desenvolvimento atípico de sua criança, mulheres que sofrem uma série de problemas na gestação ou mesmo no momento do parto, que podem interferir no desenvolvimento de sua criança, ou pais que só percebem um desenvolvimento atípico aos poucos, ao lidar no dia a dia com seus filhos, ao comparar eles com os filhos de amigos ou vizinhos de mesma idade, durante o crescimento da sua criança. Eles saem munidos de desejos e expectativas da maternidade e só se deparam com a notícia sobre os déficits algum tempo depois do nascimento. Há poucos dias, estava lendo um texto no qual uma mãe relatou o seguinte: com a notícia que a criança tinha síndrome, tratamos de fazer uma festa de um ano bem grande, pois estávamos esperando a qualquer momento a sua morte. Isso mostra o quanto um diagnóstico mexe com nossas emoções. Independente do momento em que recebemos essa notícia, ele é um momento de maior sensibilidade na interação entre o médico e os pais. Seu filho terá um desenvolvimento atípico. A acomodação do que ouvimos está intimamente relacionada com a frustração. Perdemos nosso filho idealizado e iniciamos um processo de luto e enfrentamento ao ouvir o diagnóstico. Os relatos de incertezas e de desconforto com a notícia que os pais recebem são uma realidade. Outra mãe disse o seguinte: primeiro vem o sonho de querer ser mãe, depois vem o sonho de engravidar, depois a gente sonha em ter uma criança perfeita. Nunca pensa na possibilidade da criança vir com algum tipo de problema. Não sei se é porque não tinha na família, a gente sempre quer ver eles com saúde. Essa fala expressa o quanto é difícil se adequar à nova realidade. Por isso, quero então entender junto com você 5 fases do processo de luto que as famílias enfrentam ao se reinventarem até a aceitação do filho real. Vamos pensar em como seremos capazes de desconstruir as demandas que criamos em relação ao nosso filho ideal, até nos reinventar para enfrentar a nova situação, repensando nos sentimentos que a gente vivencia diante da notícia, nossas reações de confusão interna, dificuldades em raciocinar, angústia, negação,
rejeição, culpa, raiva e desânimo. Gente, então vamos lá? Que fases são essas? A primeira é a negação. Vou ilustrar essa fase com um trecho de uma fala de uma mãe também. Não queria saber sobre crianças com deficiência. Não conseguia nem olhar para elas. Era muito difícil de encarar. Não queria tomar conhecimento acerca do assunto. Nunca passou pela minha cabeça ter uma criança com alguma síndrome. Nós somos capazes de não aceitar a existência do problema para nos defendermos das emoções dolorosas causadas. Aqui, encaramos o acontecimento de forma imaginária, pois a perda é o que chamamos em psicologia de perda do filho ideal, que seria a perda do filho que projetamos antes mesmo de nascer. Situações de decepção e sofrimento farão parte do nosso cotidiano ao receber a confirmação de problemas no desenvolvimento de nossos filhos. A dor de constatar nossa falha é avassaladora. Reconhecer nossa vulnerabilidade em lidar com a notícia é essencial para desenvolvermos empatia. Mas o que é empatia? É a nossa capacidade de trabalhar habilidades de compreender o significado de cada reação e sensação que expressamos iniciando um projeto voltado à aceitação e construção de novas experiências diante do ocorrido. Vamos à segunda fase. Muita raiva. Por que eu? Por que ele não? No começo eu fiquei assim, não por ele, mas pela situação. Um pouco revoltada, porque comigo, não é? Apesar do luto ser um processo psicossocial e interacional, as perdas simbólicas do filho perfeito passarão por um processo de descarga de raiva individual. Cada um, à sua maneira, enfrentará esse problema. Você viverá o luto com você mesmo, ora respeitando sua experiência de pesar, ora se censurando, limitando sua capacidade de simbolizar a raiva. Aqui, é importante que você consiga extravasar esse sentimento de forma funcional, sem machucar as pessoas ao seu redor. Monitore suas reações perante o contexto. Atenção aos seus comportamentos e sofrimento poderá constituir a base para a aceitação do momento vivido. Não se deixe absorver pela raiva. Sofrer é necessário. Ninguém consegue se colocar acima das emoções, mas buscar estratégias de identificação, enfrentamento, superação das emoções dolorosas será primordial para desenvolver potenciais na sua criança. Luto, perda, dor não podem definir o plano de voo da sua vida. Afinal, sua criança está aí, vive pronta para receber sua dedicação, envolvimento, estímulos. Barganhar é preciso, amigo. Essa é a terceira fase. Deus pode fazer um milagre e reverter o quadro. Por acaso você já viveu uma situação como essa? Eu vou confiar em Deus. Se Deus quiser, Ele vai andar. Minha filha está nas mãos de Deus. Se Deus achar que a minha filha vai ter oportunidade de andar, minha filha vai andar. Diante da notícia, você fará qualquer coisa para que sua criança ou sua esposa sejam poupadas. Por favor, Deus. E aqui, quando eu falo das esposas, é porque em muitos casos as mulheres passam por situações de vida e morte durante o parto. Você tentará barganhar para assumir uma trégua temporária no luto, no desejo de acordar e perceber que tudo foi apenas um pesadelo. Aqui, podemos sentir culpa por nossos atos, comportamentos, estilo de vida anterior. Pensamos que poderíamos ter feito tudo de forma diferente. Vamos tentar barganhar a dor na tentativa de não sentir mágoa. Faremos qualquer coisa para parar de sentir essa dor. Nos deprimimos e entramos na quarta fase. Depois de barganhar, nos deparamos com o presente. Nos sentimos vazios e ainda sentimos muita dor. Nos tornamos reflexivos em um nível mais profundo, desconhecido, avassalador. É a depressão, pela perda do seu filho ideal. Mas ela não é um sinal de doença mental. Ela faz parte e é a resposta apropriada para uma grande decepção.
perda, sensação de fracasso e dúvida como sobre será seu futuro. Ficamos em uma névoa de imensa tristeza. Conseguirei continuar sozinho? Para que continuar com isso? Sua perda é real. Perda do seu filho ideal. Você pode e deve vivê-la. Conversar com a sua dor, chorar, sofrer, mas sempre tentar buscar meios ou estratégias para se motivar depois desse momento de descarga emocional. Identificar suas emoções negativas terá um impacto funcional adiante. Nunca tente se livrar da dor, não negue a existência dela. Isso pode trazer dificuldades para que você consiga externar, falar sobre o que realmente te incomoda nas diferentes situações que serão enfrentadas. As emoções negativas estão aí e precisamos aprender a rever seus significados. Seu luto é um processo de cura. A depressão é uma das fases necessárias no caminho da superação. E você, passou por essas fases ou está em alguma delas? Onde você se identifica aqui? Quero te falar uma coisa. Por mais que pareça impossível sentir tanta dor e desespero e medo, isso vai passar e vai te fortalecer, cada um à sua maneira, no seu tempo. Mas todos somos capazes de superar esses momentos. Então, faltou uma fase, não é? Enfim, chegamos a ela, os caminhos da aceitação. Ouça esse relato de uma mãe. Fui me dando conta que meu filho é especial. Eu disse, meu filho realmente não vai andar. O médico me disse que ele não iria andar e ele não vai andar mesmo. Eu tenho que enxergar isso da maneira que realmente é a realidade. Outra mãe também disse o seguinte: tudo na vida da gente é Deus que sabe o que faz. A gente só está aqui para cuidar deles. Então, embora exista sim toda a dor, como falei para você, você tem que sacudir a poeira e buscar meios para incentivar, motivar, impulsionar o desenvolvimento de sua criança. Sua família deverá ser capaz de se adaptar às mudanças e se transformar para atender às demandas do momento. Quando entendemos e dominamos a realidade de nossas vidas, somos estimulados a buscar novas soluções, novos empreendimentos e transformações que gerarão impactos positivos no nosso futuro. Olha só que legal essa experiência de uma família onde o tratamento da criança com deficiência incentivou a carreira da irmã. Procuramos fazer de tudo. Depois, quando comecei a levar a menina no fisioterapeuta, a minha outra filha ia junto e às vezes levava sua irmã. Na época tinha 10 anos e me dizia que ia ser igual aquele médico. Hoje ela está cursando fisioterapia e a fisioterapeuta que ela admirava é sua professora. Aceitar e jamais se permitir acomodar ou desistir. Esse será seu lema agora. Seu filho tem capacidades e deficiências como todos nós temos. Demandas maiores? Claro, mas ele coleciona em si o potencial de se desenvolver. Acredite, ele poderá alcançar muitos ganhos na estimulação, na aprendizagem, na interação social. Invista nos estímulos desses potenciais. Sua criança poderá não comunicar verbalmente, mas sempre existirão olhares, sorrisos, que você entenderá como progressos na interação com ele. Eu quero fazer um parêntese na minha fala aqui sobre os exemplos que usei ao montar essa aula. Você deve ter percebido que foram todos relatos de mães. Isso aconteceu porque, de forma geral, devido a uma influência cultural, as mulheres sempre assumiram mais esse papel de cuidadora. E nas pesquisas, geralmente, são elas quem respondem às entrevistas. Mas saiba que essas fases do luto também acontecem com os homens e todos da família irão ter que se readequar à nova realidade. A minha proposta é convidar sua família a se empenhar em dividir essa responsabilidade e se automotivarem, motivarem uns aos outros. Se essa sobrecarga é distribuída com o envolvimento de todos os membros da família na execução dos cuidados,
tendo suporte de amigos, se possível, e da equipe multidisciplinar, a chance de gerar uma atmosfera leve e emocionalmente positiva poderá promover alívio e aceitação das dificuldades por todos, dando a oportunidade de mantermos um clima de convivência leve, saudável para todos os envolvidos no novo desafio. As crianças com deficiência irão demandar assessoria contínua para fazer suas atividades de vida diária, umas mais, outras menos, dependendo das condições de cada quadro clínico. Por isso, promover condições legais, com organização, divisão de papéis, sempre de um jeito colaborativo com todos da família, comunidade, equipe de saúde, é o segredo para o sucesso nos cuidados com sua criança com deficiência. Se encante com sua criança, porque ela se encantará com você. Aceite ela do jeitinho que é, tenha paciência, viva com sabedoria, um dia após o outro. Não antecipe expectativas ruins, seja otimista, acredite nos ganhos, mesmo que sejam pequenininhos. Sua criança é uma dádiva, ela é vida e dará muitos ensinamentos a você. Pode acreditar. Assim, vou terminando minha fala hoje. Independente da fase que você se encontra, saiba que existem diversas formas de enfrentar esse desafio. Você não está só. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com você para que possa entender melhor seu sofrimento, e meu desejo é que essas palavras possam ajudar a apontar uma luz para o caminho da aceitação. Um grande abraço!